Dia, pessoal. Segunda-feira, hoje é dia 12 de maio de 2025. Nós estamos começando agora, 7 horas em ponto. Mais uma edição do Seu Desperta, o programa que não atrasa de jeito nenhum. Pode deixar a gente acordar você, porque você não vai perder a hora, tá? Bom dia para vocês. Tivemos um fim de semana de mais tranquilidade no país do que vinha acontecendo nos últimos dias, né? Mas o cenário político continua quente aqui com a entrada de um novo player em cena, que é o ex-presidente Michel Temer, né? A simples menção dele às eleições de 2026 já deixou muita gente de orelha em pé, especialmente os bolsonaristas estão considerando uma afronta falar num candidato alternativo a 2026. E quem seria esse candidato? Seria o próprio Michel Temer, não é isso? Lá nos Estados Unidos, a coisa continua feia para o lado dos imigrantes. Houve a divulgação de um vídeo quase pornográfico em que uma mãe de uma criança brasileira de apenas 2 meses de idade foi presa pela polícia de imigração fascista do Trump. E foi uma cena comovente, cativante, porque a comunidade de uma pequena cidade onde ela morava tentou interferir naquilo e depois fez até um protesto para que os agentes da polícia de imigração fossem expulsos da cidade e não voltassem, porque a cena foi muito grotesca, sabe? Uma mãe andando num carro, retirada à força, tenta fugir. Ela estava acompanhada de uma filha adolescente e uma filha pequena, essa bebê de 2 meses no colo, e não houve piedade nem clemência por parte dos jagunços do Trump lá contra a imigração. Ela foi presa, pode ser deportada e nunca mais vir a ver a filha de 2 anos. Pode uma coisa dessa? Veja só que tristeza é isso que está acontecendo naquele país. Bom, esses são os fatos do dia de hoje. E tem muito mais, é claro, para você, né? Nós vamos ter um monte de notícias aqui sobre a semana em perspectiva que promete muito. E eu vou dar bom dia para o meu amigo Alex. Bom dia, Alex. Bom dia, Panuso. Tudo ótimo. Alex hoje está triste, veio com a camisa do Palmeiras. O que aconteceu, Alex? Palmeiras perdeu ou Palmeiras ganhou? Palmeiras ganhou o gol no último minuto do Vitor Roque e a gente venceu o São Paulo por 1-0. Quer dizer que quem viu o jogo só até ficar desanimado lá pelos 35, 40, se ferrou. Sim. Foi um lance que ele disputou com a defesa, tocou a bola pro Felipe Anderson, o Felipe Anderson chutou, o Rafael fez um milagre, só que no rebote o Tigrinho foi lá e fez o gol e sacramentou a vitória do Palmeiras por 1-0 e retomou a liderança, o Palmeiras com 19 pontos. Muito bom. O que mais que nós tivemos no mundo futebolístico esse fim de semana? Tivemos coisa pra caramba, né? Sim. Vamos lá que os torcedores pegam a fichinha que a gente já vai passar os resultados. O primeiro jogo foi entre Fortaleza e Juventude, 5-0. O Vitória ganhou do Vasco por 2-1. O Grêmio empatou com o Red Bull Bragantino por 1-1. O Mirassol ganhou do Corinthians por 2-1. O Flamengo ganhou de 1-0 do Bahia. O Sport perdeu de 4-0 pro Cruzeiro. O Atlético Mineiro ganhou de 3-2. O Palmeiras ganhou de 1-0. Meus pêsames pro Edu Souza, que tá até agora chorando, falando que não foi pênalti. Essa disputa é engraçada. É muito boa. Continua. O Botafogo ganhou de 4-0. O Palmeiras andou muito tempo sem poder falar nada de ninguém também, né, gente? Então Sim. Deixa eles tirarem um sarro aí dos São Paulinos. Fala, Alex. O Botafogo ganhou de 4-0. E para finalizar a rodada, teremos Santos e Ceará. O jogo será realizado no Allianz Parque, aqui na casa do Palmeiras, em São Paulo. Muito bom. Alex, agora tem uma informação aqui no G1, fantástico de ontem. Eu queria, olha aí, homem procurado para assaltar a casa dos pais da namorada do Neymar é preso 8 horas depois. Isso aqui é antigo, né? De 2023 que foi esse assalto, não é isso? Isso, esse rapaz é suspeito em assaltar a casa dos pais da esposa do Neymar, Bruna Biancardi, em agosto de 2023, quando a residência em Cotia foi invadida e os pais da Bruna, foram feitos reféns. O suspeito foi identificado 2 anos depois, praticamente, e foi detido pela polícia, mas foi liberado por pouco tempo depois, devido ao erro administrativo. Você sabe qual foi o erro, Panuso? Qual foi o erro? O mandado estava expirado e não foi renovado a tempo. Então, o suspeito saiu pela porta da frente da delegacia.
Tá, agora só esclarece uma coisa. Qual Bruna que é? A Marquezine ou a Biancardi? A Biancardi. São Então tantas tá bom. Brunas. O Neymar tem um gosto por Bruna, né? Sim. Não se pode criticar. Ou a repetição dos nomes, não, porque são duas mulheres muito bonitas. Sim. Vamos lá então, Alex, que terminamos por hoje, né? Isso, terminamos. Também, só para finalizar, para não esquecer do futebol feminino, teve Cruzeiro contra o Bahia 1-0, Red Bull Bragantino 2, América Mineiro 0 e Ferroviária 1, Corinthians 1 no Brasileirão Feminino. Vamos nessa, Panunzio? Vamos nessa que é bom aberto. O dia já começou e o pessoal está esperando as notícias, né? Gente, olha, antes de mais nada, meteorologia, como a gente faz aqui todo santo dia, né? E olha aí, temos só essa área em amarelo lá no norte do país, a partir do norte do Mato Grosso, norte do Tocantins, pegando aí praticamente todos os estados da região norte, com avisos de chuvas intensas, perigo potencial, não é nada muito grave. E aqui na região de Salvador, continua aqui o aviso do INMET para chuvas intensas. Então essa aqui é a condição meteorológica para hoje, nada de muito grave no Brasil, né? E aqui a parte mais ao sul, sudeste, centro-oeste, vai ter dias bonitos aqui, essa semana, dias de outono, né? Vamos ver agora como é que fica a previsão das temperaturas nas capitais. Vamos ver aqui. Aqui, quando eu preciso que esse troço ande, o portal do INMET não anda, viu? Mas ele já vai andar para vocês aqui, porque, afinal de contas, né, o mundo não para. Deixa eu botar aqui de novo aqui a previsão. Está aqui, chegou na página. Vamos lá, né, Alex? Olha aqui, ó, no sul, tempo com sol céu muito claro. Porto Alegre vai a 24, teve mínima de 12. Florianópolis vai a 23, com 17 mínima. Curitiba vai a 18, teve 11, fez mais frio lá. São Paulo foi de 15 na madrugada, estava bem frio aqui, e irá até 22 graus Celsius, portanto vai ser um dia fresquinho. No Rio de Janeiro, a temperatura foi de 19 irá para 25, na hora mais quente do dia. Em Vitória vai variar de 21 a 25. Em Belo Horizonte, a temperatura máxima será de 23, a mínima também foi de 15, bem fresquinho. Goiânia, a temperatura vai de 19 a 30, Brasília de 15 a 27, Campo Grande de 18 a 30, Cuiabá, nuvens lá, né? 32 de máxima, 20 graus de mínima. Porto Velho, 35 com 23. Que mais aqui? Rio Branco, a temperatura vai de 20 a 30. Manaus, de 24 a 32. Boa Vista, de 23 a 32. Macapá, de 23 a 30 graus Celsius. Belém, de 24 a 31. São Luís terá 32 de máxima, teve 24 de mínima. Fortaleza, 31 de máxima. Aqui essas áreas aqui do litoral do Nordeste, olha, do Ceará até o Rio Grande do Norte, com risco de chuva, tá? Recife terá 31 graus. Maceió, 30. Aracaju, 28. Que mais? Salvador, que é a penúltima cidade aqui faltando, 29 graus. E Palmas, do Tocantins, né? Com muitas nuvens, Palmas não é a última não, hein, gente? Palmas, 34 graus, vai estar bem quente por lá. E Teresina, 1 grau a menos, 33 graus, né? Aqui está dada, então, a previsão do tempo para vocês. Vamos agora saber quais são os destaques no nosso site iclnoticias.com.br, que já está aí na sua tela. O destaque principal é para essa viagem do Lula à China, onde ele vai ter um encontro importante lá com empresários, né? E bastante prolífica essa viagem do Lula, porque já há uma montadora anunciando que vai produzir carros aqui no estado de Goiás. Já a gente vai ver o que é isso, tá? Mas vamos ver aqui o primeiro destaque sobre a agenda do Lula. Primeiro dia de visita oficial do presidente brasileiro será focado em negócios, diz a manchete do ICL, com informações da Agência Brasil. Quais são as informações? O presidente Lula tem uma agenda repleta de encontros com empresários nesta segunda em Pequim, onde cumpre uma visita oficial nos próximos dias. Segundo o Palácio do Planalto, ele vai se encontrar com CEOs, né, que são os diretores executivos de duas grandes empresas chinesas. A primeira reunião será com uma pessoa chamada Lei Zhang, né? Ele é da Envision Energy, que produz turbinas de energia eólica. Em seguida, ele recebe Sheng Fubo, a empresa dele é a Norinco, uma corporação industrial que atua nos setores de defesa, automotivo, fabricação de máquinas, produtos químicos e eletrônicos, entre outros. Portanto, é um grupo que tem um escopo de atividade gigantesco, né? As reuniões acontecerão ao longo da manhã no hotel onde Lula está hospedado,
Já foi isso tudo aqui, porque foi, né, na noite, aqui pelo nosso horário, de domingo para segunda. A gente vai atualizar isso depois, tá bom? Na tarde da segunda, que foi durante a madrugada, né, ao longo da manhã no hotel, que serão realizadas essas audiências, tá? Lula prossegue com a agenda empresarial, participando de encontro com representantes de empresas do setor de saúde, seguindo da assinatura de acordos. E no fim do dia, também já deve ter acontecido, o presidente brasileiro participa do encerramento do Seminário Brasil-China, que reúne empreendedores de ambos os países. Na terça-feira, ou seja, hoje à noite, né, a visita oficial terá continuidade com a participação do presidente brasileiro na cúpula dos chefes de Estado e de governo na Comunidade de Estados Latinos, Americanos e Caribenhos, CELAC, com o governo da China. A CELAC é a única organização que reúne praticamente todos os países latino-americanos. E no mesmo dia, cumprindo uma visita de Estado, o Lula terá encontros com as principais autoridades chinesas, entre elas o presidente da Comunicação Permanente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji, e o primeiro-ministro da China, Li Qiang, e finalmente uma reunião ampliada com o presidente da China, Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo. Ao menos 16 acordos serão assinados durante essa viagem do Lula, que já está acontecendo em território chinês. Vamos voltar para os destaques aqui do ICL, porque tem muita coisa hoje, muita notícia importante, né? E eu vou aqui para esse destaque internacional para introduzir aqui as informações sobre o horror que está acontecendo lá nos Estados Unidos em relação a essa política neonazista da anti-imigração, né? Tem dois fatos marcantes lá. O primeiro é que o governo dos Estados Unidos, né, mantém a sua política de deportações e insiste no objetivo de se transformar no fascínora que mais expulsou gente do território americano na história, né? E aos poucos está conseguindo, com a onda de terror que espalha por lá, assustar todo mundo, inclusive a comunidade brasileira, que a gente já vai falar sobre o que está acontecendo lá, tá? Mas vamos voltar aqui, olha. Brasileiros falam sobre o cerco de Trump agora não aos estrangeiros, mas sim às universidades, né? Onde acontecem igualmente deportações, censura e medo do futuro, porque isso desestabilizou profundamente a comunidade, especialmente a comunidade internacional congregada por essas academias, mas também a comunidade acadêmica americana, né? Então aqui a matéria do ICL fala que alunos e professores brasileiros estão relatando medo e insegurança com políticas do presidente republicano para o ensino superior. O que está acontecendo lá, gente, é uma verdadeira caça às bruxas, né? O governo Trump se autoproclamou um cruzado aí contra o progresso científico e está levando a efeito totalmente a sua política de preconceito e discriminação de minorias lá, que ele chama de política DEA, né? Ou de política woke. Ele tem birra disso aí, e as cenas de terror que estão surgindo em função dessa implicância ideológica, do ódio ideológico que ele dissemina, são aberrantes, né? O que diz aqui a matéria do ICL? A gestão de Donald Trump nesse retorno à Casa Branca tem como uma das marcas ofensiva sistemática contra as universidades dos Estados Unidos. Na verdade, é uma cruzada contra o saber, né? Sob a justificativa de combater o antissemitismo e restaurar a ordem nos espaços universitários, o republicano impôs cortes bilionários em financiamentos e bolsas, persegue estudantes estrangeiros, revoga vistos e pressiona instituições a adotarem novas diretrizes pedagógicas. A Universidade de Colômbia foi o primeiro alvo e capitulou, né? Nem todas tiveram a hombridade da Universidade de Harvard, né? Em março deste ano, o governo anunciou a suspensão de 400 milhões, 2,2 bilhões de reais, né, em dinheiro equivalente, são 400 milhões de dólares, em financiamentos, acusando a instituição de não combater o antissemitismo no campus. A decisão ocorreu após uma série de protestos estudantis que aconteceram em 2024, pedindo o fim do quê? Do horror genocida em Gaza, tá? Basta defender as crianças de Gaza que você é considerado antissemita por esse governo neonazista do Trump. Tá? E isso tem consequências muito severas dentro da comunidade acadêmica. A pressão do governo, diz aqui a reportagem do ICL, se espalhou rapidamente para outras instituições, impondo restrições à pesquisa e à liberdade de expressão sobre os bombardeios de Israel em Gaza. E aí fica aqui a minha anotação de que, sabe, afinal de contas o discurso não é o da liberdade de expressão, não é isso que eles juraram proteger, sabe? Mas as pessoas agora não podem falar o que pensam sobre
a campanha genocida de Israel em Gaza, e isso basta para torná-las alvos da polícia política americana, dessa polícia fascista contra a imigração. A Universidade de Harvard, que é uma das mais afetadas, teve 2 bilhões e 300 milhões de dólares, o que equivale a mais de 13 bilhões de reais, em financiamentos congelados. Por quê? Porque resistiu às exigências do governo para alterar o currículo e também as normas de admissão de novos estudantes. Além disso, Donald Trump ameaçou revogar o seu status de isenção fiscal, justificando que a universidade merece. É isso que a universidade merece, diz o Trump, em um post lá na plataforma dele, a Truth Social. A Northwestern University, que é situada em Illinois, também sofreu consequências com um bloqueio de 790 milhões de dólares em fundos. Isso prejudicou pesquisas e projetos acadêmicos. E já a Princeton University, em Nova Jersey, teve uma série de bolsas de pesquisa suspensas sem justificativo. Portanto, é uma caça às bruxas, né? Horrível, horrorosa. Mas não é só com isso. Tira para mim a imagem da tela. Deixa eu só achar aqui a matéria do Jamil, porque nós vamos ver aqui que assim, os alvos dele são assim, alvos frágeis, né? E ontem, Dia das Mães, todo mundo comemorando, e lá nos Estados Unidos, uma atitude arbitrária de uma polícia que tem ódio dos imigrantes acabou produzindo um show de horrores lá nos Estados Unidos. E o Jamil Chad, que não deixa passar nada pela sua pena jornalística e pela sua sensibilidade, trouxe o assunto aqui no UOL, está contando para a gente o que aconteceu lá. Daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo disso aqui, tá? Dia das Mães vira ato em defesa de brasileira presa pelo governo Trump. É o título da matéria. Agora vejam só o que aconteceu. A separação de uma família de brasileiras nos Estados Unidos gerou indignação de uma comunidade e nesse domingo o Dia das Mães foi marcado por um protesto contra a ação da polícia do Donald Trump. Já o governo defendeu a ação dos policiais na prisão e quem foi presa lá foi a brasileira Rosana Ferreira de Oliveira, que está em condição irregular na comunidade de Worcester, perto de Boston. O caso gerou indignação na pequena cidade e a partir de agora a população passa a denunciar o sequestro dessa brasileira, que foi isso mesmo que aconteceu, e a ação do governo em separar as famílias, separar a mãe de uma filha de apenas 2 anos de idade, de outra filha adolescente, hein? Aí o Jamil explica pra gente aqui o que foi que aconteceu. Na quinta, a prisão da brasileira e a separação de uma família por parte de autoridades migratórias geraram tensão e violência lá nessa cidadezinha da Nova Inglaterra, o Worcester. Segundo relatos de vizinhos, a violência ocorreu depois que a brasileira foi retirada do veículo e foi presa pelo ICE, as autoridades migratórias dos Estados Unidos. No carro estavam 2 filhas, uma adolescente e, olha, o bebê de 2 meses de idade num berço no banco de trás. Pelos vídeos enviados pela comunidade ao UOL, a brasileira tentou sair do carro, foi agarrada pelos policiais. Instantes depois, cerca de 25 pessoas que estavam na rua cercaram os agentes federais em protesto. A filha da brasileira, a adolescente, tentou impedir que a mãe fosse levada com o bebê no colo e tentou impedir que o carro dos agentes levasse a mãe e aceitou entregar o bebê a uma pessoa da comunidade. Mas ao correr uma vez mais para tentar impedir que a mãe fosse levada, ela foi jogada no chão e o seu rosto foi pressionado no asfalto pela polícia. Ela foi presa e liberada horas depois. Os vizinhos também tentaram evitar que a família fosse separada. A reação da comunidade revelou a tensão que a ofensiva contra a imigração tem gerado em comunidades de americanos, inclusive, né? Em relatos da imprensa local, os vizinhos explicaram que a indignação ocorreu por conta da recusa por parte da polícia em mostrar uma ordem judicial para a prisão da brasileira. Quer dizer, isso aqui é exatamente o que aconteceu na Alemanha nazista depois de 1933. Prisões arbitrárias, prisões sem mandato, prisão sem ordem judicial, gente sendo separada, mães de filhos, e muito provavelmente essa senhora aqui, essa brasileira, tomara que não aconteça, porque seria uma desumanidade absoluta, né? E talvez esse caráter de desumanidade absoluta seja o combustível das ações desse neonazista chamado Donald Trump, né? Eu vou mostrar para vocês agora o vídeo disso aqui. Alex, nós temos o vídeo aí? Então vamos lá. Olha só, a comunidade aí correndo, tá vendo só? O carro é parado, ó, a moça foge, né? Essa é a filha da mulher que foi presa, a filha da brasileira. Ela é pega.
ela é colocada contra o poste, depois ela vai ter o rosto no asfalto. Olha aí, a comunidade tentando ajudar, vocês estão vendo? Enfrentando a polícia, mas a violência foi grande e não houve o que fazer. Acabaram prenderam a mãe, prenderam a filha, separaram o bebê que ficou na mão da comunidade. Uma coisa horrorosa isso que aconteceu. O que diz aqui a continuidade quando você vê o vídeo? Pode deixar o vídeo tocando aí, para que nosso horror possa ser exercitado logo nas primeiras horas dessa segunda-feira. Ethel Haxiaj, vendedora da cidade, ficou indignada, cidadã americana. Num vídeo no qual critica a policial, a representante insiste que nada daquilo era necessário. Vocês não precisavam ter colocado o rosto dela no chão, diz. Eu estou aqui para proteger a minha comunidade. A polícia também prendeu Ashley Spring, de 38 anos, uma ativista local do segmento da educação. Foi acusada de empurrar, tadinhos desses trogloditas, não é não? Foi acusada de empurrar os policiais quando tentavam prender a jovem e jogar uma substância líquida sobre eles, uma substância líquida desconhecida. Uma declaração do administrador da localidade, que se chama Eric Batista, confirmou a tensão. Ele disse o seguinte: a série de eventos foi sem dúvida perturbadora e a filmagem de uma família sendo separada é angustiante. E aqui o Jamil nos conta também o que disse o governo Trump sobre essa cena horrorosa, sobre essa cena, né, horrível da truculência fascista lá, deportando gente dessa forma. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos divulgou uma declaração na qual acusa a mulher, de agressão e agressão com arma perigosa e agressão a uma vítima grávida. Não há qualquer explicação sobre quando esse caso teria ocorrido e nem se estaria relacionado ao momento da operação. Ou seja, portanto, deve ser mais uma rematada mentira desse governo fascista que odeia e está expurgando estrangeiros, inclusive brasileiros. Na mesma declaração, o governo também acusou a vereadora Ethel Haxiaj, que protestou durante a violência no ato, porque, segundo as autoridades federais, ela teria usado o caso para fazer uma manobra política e disse que ela havia incitado o caos ao tentar obstruir a aplicação da lei. Os agentes do ICE e a polícia local recuperaram o controle da situação e o ICE prendeu Ferreira de Oliveira, foi o que disse aqui o governo americano, que não se cansa de provocar pavor, medo e pânico em todos e também na comunidade brasileira, né? O assunto foi anotado, eu vou mostrar para vocês, pode botar minha página no ar, por favor? A deputada Duda Salabert fez aqui uma tuitada, né? A Duda, que é uma ativista, está sempre atenta ao que está acontecendo. Ela diz o seguinte: olha, as imagens são revoltantes. Uma mãe brasileira foi arrancada do carro e presa com brutalidade ao ser deportada em Massachusetts sob ordens da Polícia Migratória de Trump. A filha dela, de 16 anos, foi ao chão com um bebê no colo. As famílias estão sendo separadas, já são mais de 50 prisões desse domingo, centenas de relatos de perseguição a imigrantes, segundo uma organização de apoio local. Acionei, diz aqui a Duda Salabert, o Itamaraty, para que esse caso seja acompanhado de perto. O Brasil precisa proteger seus cidadãos. Não podemos, diz a deputada, normalizar a violência e o racismo contra imigrantes nessa tristíssima quadra do tempo, né? Em que pessoas que vão tentar a vida numa nação que suga o mundo são tratadas dessa forma. Mas olha, gente, não é todo mundo que é tratado assim, tá? Não é, não. Tem coisas acontecendo lá que até Deus duvida. Por exemplo, isso aqui que está na capa de hoje do The New York Times, enquanto fecha as portas para mães de crianças com 2 anos que pretende deportar, enquanto manda gente para um campo de concentração em El Salvador, enquanto reativa o outro campo de concentração, que é o presídio de Guantánamo, e fala em ativar um presídio em São Francisco, na ilha de Alcatraz, né, os Estados Unidos abrem as portas para os brancos africanos, os brancos racistas africanos, que durante décadas segregaram a população negra e agora se dizem vítimas de perseguição porque não toleram viver num país de maioria negra, com leis para proteger essa maioria negra dos arroubos e da fúria com que foram tratados ao longo da história, né? Então, os Estados Unidos estão recebendo, já receberam lá, 49 brancos sul-africanos, tá? Todos eles se dizendo, somos exilados, somos exilados.
Vamos ver a manchete aí do New York Times, o que diz: sul-africanos brancos recebem status de refugiados de Trump e vão para os Estados Unidos. Ou seja, o Trump inverteu a coisa. Ao invés de proteger as minorias vulneráveis mesmo, agora ele protege as maiorias opressoras, tá? E está recebendo nos Estados Unidos a borra, a escória da humanidade, são esses racistas sul-africanos lá. É o único país que recebeu até agora, né, um alento em relação à aceitação de emigrantes, ou de asilados, ou de refugiados, como queira. E porque, muito provavelmente, não só por causa do racismo expresso do Trump, como também de alguma pressão do Elon Musk, que é sul-africano, e diz que os brancos lá do país dele estão sofrendo um regime de opressão incrível lá por parte da maioria negra, o que, na verdade, é mentira. Os jornais da África todos são unânimes em desmentir, né? Mas vamos voltar ao New York Times aqui, que é um jornal branco, né? Lá das elites brancas dos Estados Unidos, também indignado com isso, tá? O que diz aqui a matéria? Um avião fretado, financiado pelos Estados Unidos, transportando dezenas de sul-africanos brancos que alegam ter sido vítimas de discriminação em seu país de origem, partiu de Joanesburgo nesse domingo, rumo aos Estados Unidos, onde o governo Trump os recebe como refugiados. A saída dos sul-africanos brancos, que dizem ter tido seus empregos negados, né? Empregos negados. Quantos negros será que deixaram de trabalhar porque os brancos discriminaram na história? Mas, enfim, eles dizem que tem sido alvo de violência por causa da sua raça, e isso, na opinião dos beneficiários desse acordo, foi um acontecimento notável na redefinição da política externa dos Estados Unidos pelo presidente Trump. Trump suspendeu praticamente todas as admissões de refugiados para pessoas que fugiam da fome, de guerras, de lugares como o Sudão, como a República Democrática do Congo. Só que ele criou um caminho rápido para a entrada dos tais afrikaners, né? Uma minoria étnica branca que criou e liderou o brutal regime do apartheid na África do Sul. Observa aqui o jornal The New York Times. O processo de refúgio continua a levar anos, mas apenas 3 meses se passaram desde o momento em que Trump assinou um decreto estabelecendo o status de refugiado para afrikaners até o primeiro grupo chegar aos Estados Unidos. E aqui, eu não preciso ler mais para vocês entenderem que até a imprensa branca americana ficou chocada com essa aceitação desses afrikaners lá, porque são gente retrógrada e reacionária demais e patrocinaram todos os horrores que a gente viu acontecer na África do Sul, né? Até que a maioria negra retomasse lá as rédeas da política e o controle do país. E nunca se ouviu falar em discriminação de brancos, tá? Nunca. Eu vou até colocar aqui para vocês algumas informações de um jornal da África do Sul chamado The Citizen, né? O jornal tenta tratar com equilíbrio aqui o assunto, mas a gente vê que logo na manchete aparece aqui, olha, uma foto de um protesto feito lá na África do Sul, né? A favor desses africanos, tá? Aí, ó, refúgio, please, refúgio lá nos Estados Unidos. Trump, help, pedindo socorro para o Trump. É essa gente aqui, horrorosa, que o Trump está admitindo lá nos Estados Unidos, né? E aqui a matéria já diz que os africanos chegaram, já desembarcaram lá nos Estados Unidos. Vamos ver aqui o que fala, no que nos conta a matéria principal. Ela diz o seguinte, olha, o CEO do Africa Forum, Carly Creel, não se comprometeu ontem sobre se apoiava os africanos que aceitassem a oferta ao lado do presidente dos Estados Unidos e que estão pretendendo ir para a América como refugiados, para fugir dos que alguns afirmam ser um genocídio contra brancos, genocídio contra cidadãos brancos e contra os afrikaners em particular. Os afrikaners se distinguem da população branca em geral pelo seu racismo e também porque são a população prevalente nos meios rurais sul-africanos, né? Creel disse ter lido sobre a saída deles na mídia e não ter mais informações. Ele não pôde dar detalhes sobre o grupo africano que estava partindo, nem dizer se estava distanciando daqueles que buscavam o exílio autoimposto. A Embaixada dos Estados Unidos na África do Sul também manteve silêncio sobre o assunto. De acordo com relatos da mídia, o Departamento de Estado dos Estados Unidos e a Segurança Interna estavam prestes a receber lá 54 africanos, mas na conta dos jornais americanos são 49. Então, é uma primeira leva, né? O Trump autorizou a concessão de até 1.000 vistos de entrada para esses africanos aí. Por enquanto, 20 avos já seguiram nesse primeiro voo. Vamos voltar para os outros jornais aqui, porque tem outras informações sobre coisas aberrantes lá que eu tenho certeza que você gostaria de saber, né? E gente, uma delas diz respeito a um escândalo
falo sempre aqui, tem coisas que são advocacia administrativa, crime previsto no Código Penal brasileiro, que nos Estados Unidos não existem, sabe? E aqui no Brasil dariam cadeia, dariam impeachment e tudo mais. O que o Trump está prestes a fazer com um dos principados lá do mundo árabe é algo inacreditável. Nem o Bolsonaro talvez fosse capaz de uma engenharia com essa, dada a mesquinhez dessa operação. Está aqui na capa do New York Times, tá? Trump está prestes a aceitar um avião, um 747 de luxo do Catar para uso como Air Force One, a Força Aérea número 1, tá? E o jornal assinala que o plano, o jornal está sendo até suave aqui com o Trump, assinala que questões éticas substanciais, dado o valor e a intenção do presidente Trump de assumir a propriedade do avião depois de chegar ao cargo. Ou seja, o Trump quer aceitar o avião que o Catar está dando, mas quer ficar com ele depois. Ou seja, é meu, entendeu? Vai virar Air Force One, os Estados Unidos vão botar um monte de coisa lá dentro, um monte de equipamentos bilionários, transformar esse avião 747 num palácio voador, né? E depois acabou o governo, Trump leva embora para casa. Isso nem a opinião pública americana é capaz de digerir, né? Aí fica aqui a pergunta, como é que pode alguém ser tão abusado a ponto de propor? Porque, olha, os aliados dele, nem esses acham isso uma coisa normal, né? Enfim, e aqui a manchete sobre os sul-africanos. Os sul-africanos brancos recebem status de refugiados de Trump e vão para os Estados Unidos. Vocês querem ver o que diz aqui essa matéria? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu vou ler aqui a matéria sobre esse presentinho que esse folgado do Trump está se autodando, né? Está se autodoando. Trump está prestes a aceitar um 747 de luxo do Catar para uso como Força Aérea 1. O plano levanta questões éticas, dado o imenso valor do avião, mais de 2 bilhões de reais, de dólares, né? Luxuosamente equipado, e o fato de Trump pretender assumir a propriedade dele depois de deixar o cargo. O que a matéria nos fala aqui? O governo Trump planeja aceitar lá o avião, é um 747-800. O que o tornaria um dos maiores presentes estrangeiros já recebidos pelo governo dos Estados Unidos, disseram várias autoridades americanas com conhecimento do assunto. O avião seria então doado à biblioteca presidencial do presidente Trump quando ele deixar o cargo, disseram 2 altos funcionários do governo. E tal doação levanta a possibilidade de que o Trump possa usar o avião mesmo depois do fim do exercício dele na presidência da República. Trump confirmou que espera receber o avião em uma publicação nas redes sociais ontem à noite, depois de um dia de controvérsia em que até mesmo alguns republicanos questionaram, embora reservadamente, a sensatez desse plano. O senhor Trump, diz aqui o jornal, sugeriu que os democratas eram perdedores por questionarem a ética da medida. Aliás, a ética dele é muito engraçada, ou muito triste, dependendo do ponto de observação, né? Porque a ética dele é zero, não tem ética nenhuma nesse negócio aí. É um sujeito que promove de maneira absolutamente assintosa negócios privados da Tesla, deles mesmos, da sua rede social, e agora está dando uma de Bolsonaro, né, que é meter no bolso um avião. O Bolsonaro, pelo menos, eram pequenos presentes que, embora viessem de avião e no colo de ministros, mas tinham valor aí de centenas de milhares de dólares e não de bilhões, né? E agora, se a moda pega, vocês já imaginaram o que seria um próximo governo Bolsonaro, que, queira Deus, não vai acontecer, mas com um precedente como esse, um presidente dos Estados Unidos, botando um avião inteiro, o maior avião da Boeing, no bolso, né? Um quadri-reator, que absurdo. O que mais que diz a matéria? Confirmou então que espera receber o avião, houve controvérsias, o Trump sugeriu que os democratas são perdedores, e aí abre aspas aqui, olha. Então, o fato de o Departamento de Defesa estar recebendo de presente, gratuitamente, uma aeronave 747 para substituir temporariamente o Air Force One de 40 anos em uma transação pública e transparente incomoda tanto os democratas corruptos que eles insistem em que paguemos muito caro pelo avião, escreveu Trump. Qualquer um pode fazer isso, os democratas são os perdedores de classe mundial, disse aqui o Trump, né? E a matéria assinala ainda que uma autoridade do Catar descreveu a proposta como estando ainda em discussão e a Casa Branca afirmou que as doações seriam aceitas e feitas em conformidade com a lei. Legisladores democratas e grupos de boa governança expressaram indignação com as questões éticas substanciais que esse plano apresentava, citaram a interseção de funções oficiais de Trump
com seus interesses comerciais no Oriente Médio, o imenso valor do avião luxuosamente equipado e a suposição de que Trump o utilizaria após deixar o cargo. Vendido novo, esse avião 747-800 custaria 400 milhões de dólares, ou seja, quase 3 bilhões de reais. É muita grana, né? E com isso, esse homem vai institucionalizando a corrupção, que é outra característica desses governos dianocratas aí da extrema-direita, né? Como a gente vê, onde eles vão, eles metem a mão, né, Bolsonaro? E, enfim, mas lá nos Estados Unidos a legislação sobre presidentes é controversa, mas isso aqui é um suborno gigantesco. Como é que alguém vai aceitar 2 bilhões de reais de presente de um governo que tem muitos interesses na economia americana, né? Olha, aqui tem uma outra informação na matéria de que a ABC News, né, a segunda rede americana, informou na manhã de domingo que a doação do avião seria anunciada nos próximos dias, enquanto Trump realizar uma viagem internacional prolongada a 3 países do Oriente Médio, um deles o Catar. O que será que os sheiks lá do Catar vão obter do Trump em contrapartida a essa doação, né? O que será? Porque aqui no Brasil eles conseguiram fazer excelentes negócios depois da doação de reloginhos, mas sabe, né, a julgar pela disposição de presentear, tratam-nos aqui, até na hora de estabelecer o tamanho do valor dado aos ladrões, como se nós fôssemos ainda aquelas pessoas que recebiam espelhinhos em troca de ceder o território nacional para qualquer espertalhão que aparecesse por aí, né? Então, não sei o que você acha disso, mas seja lá o que for, com certeza não é coisa boa, né? Ainda no plano internacional, saindo da área dos escândalos aqui, nós temos uma outra informação, a de que os próximos 90 dias, Estados Unidos e China vão resolver o problema das tarifas. A informação está na capa de praticamente todos os jornais estrangeiros, mas está aqui também na capa do The Guardian da Inglaterra, que é o jornal que eu vou usar para falar para vocês. O que aconteceu? Uma pausa de 90 dias na guerra comercial iniciada pelo Trump, né? E as tarifas estão sendo reduzidas em 115%, quer dizer, trazendo de novo a discussão sobre as tarifas recíprocas para o patamar da realidade, algo que não é escorchante, algo que não mata a economia de nenhum dos dois lados, porque provavelmente a essa altura do campeonato, o Trump percebeu a força que a China tem, a força do comércio chinês e, mais do que isso, né, a necessidade que os Estados Unidos têm de importar produtos feitos na China para que a sua economia possa andar, né? Então é isso, gente. Nós temos aí nos próximos dias um farto noticiário sobre tarifas, né, com a volta atrás do Trump, que fez as bravatas todas, desorganizou o mundo e agora começa, né, a colocar tudo nos eixos de antes. Vou pegar aqui uma matéria do País, do El País, é o jornal espanhol El País, um dos jornais mais importantes da Europa. E aqui, olha, vem aqui algo que afeta aquilo que a gente estava falando logo no começo do programa, sobre a política de deportações e os satélites, né, desse neonazismo no continente, a começar pelo mais voluntarioso desses subordinados de Trump, que se ofereceram para aceitar tudo que os Estados Unidos fizessem lá, que chama Nayib Bukele, esse que está aqui do lado do Trump e é um sujeito muito estranho, presidente lá de El Salvador. O que fala aqui a matéria que está no El País de hoje? Donald Trump e Bukele são aliados inegáveis. Além de enviar centenas de imigrantes venezuelanos acusados sem nenhuma prova de serem membros de uma gangue para prisão de segurança máxima, o americano se vê refletido no espelho autoritário do salvadorenho quando mobiliza sua maquinaria para cumprir a promessa de maior deportação da história. Tanto El Salvador quanto agora os Estados Unidos, o respeito aos direitos fica em segundo plano quando se trata de mostrar resultados, diz aqui o comentarista do El País na Espanha. Trump estava de volta à Casa Branca havia apenas 3 dias, quando a primeira alegação de detenção irregular veio à tona. Na tarde de 23 de janeiro, agentes de imigração invadiram um mercado de peixe em Newark, Nova Jersey, prendendo um cidadão latino dos Estados Unidos sob suspeita de ser um imigrante ilegal. Os policiais não acreditaram na identificação e aí crimes como esse que vem enumerando aqui vão sendo repetidos à exaustão, né? O que mostra para a gente aqui que há uma unanimidade entre os jornalões americanos
né, de críticas a esses feitos aí do governo Trump, né? Vamos passar, gente, agora ao noticiário nacional, já são 7 horas e 40 minutos, nós temos só, até agora, nós temos só 20 minutos aqui para dizer sobre o resto, e eu quero dizer aqui para vocês do que aconteceu durante o fim de semana, né? Olha, primeiro, a Câmara, você sabe, no finalzinho da semana passada, e aqui eu estou fazendo uma volta para trás, só para situar a gente no noticiário, a Câmara, o Supremo Tribunal Federal derrubou aquela manobra da Câmara que tentava tirar o ramagem dos processos lá no Supremo para livrar a cara do Bolsonaro, que foi aprovado semana passada com 315 votos de deputados lá, golpistas, todos eles, que se opõem a qualquer aplicação de qualquer punição ao Bolsonaro e aos asseclas dele no plano golpista e que propuseram essa manobra parlamentar, mas que foi abortada, né? E por que ela foi abortada? Porque a primeira turma do Supremo, por unanimidade, derrubou a decisão da Câmara dos Deputados que suspendia a ação penal contra o Ramagem. É o que nos conta aqui a matéria no site Hora Jurídica, que é um bom site de informações jurídicas que você precisa conhecer, tá? E como é que aconteceu isso? Olha, o entendimento da primeira turma foi em sentido contrário à resolução aprovada pela Câmara que tentava beneficiar o Ramagem com base no argumento de que a Constituição permitiria ao Congresso Nacional interromper o inquérito contra um dos seus integrantes. Para o ministro Flávio Dino, a atuação da Câmara ultrapassa os limites constitucionais. Ele diz o seguinte, olha, o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, não atribui às casas legislativas a competência para decidir em caráter terminativo pela sustação de ação penal, escreveu o ministro Flávio Dino no voto dele. Os ministros determinaram que a ação penal contra o Ramagem pode prosseguir com suspensão apenas para 2 crimes, porque esses aconteceram depois da data da diplomação. Quais são esses 2 crimes? Dano qualificado, deterioração de patrimônio da União. Esses seriam os únicos delitos que poderiam ser abrangidos por essa medida casuística imposta lá pela Câmara dos Deputados, um projeto de resolução. Em seu voto como relator, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a resolução da Câmara é inaplicável a Bolsonaro e outros réus, incluindo o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos, Anderson Torres, o general Augusto Heleno e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, também o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o general Braga Neto. O texto constitucional aprovado pelo Congresso Nacional somente admite a possibilidade de suspensão da ação penal contra parlamentar, quando o Supremo Tribunal Federal receber a denúncia por crime contra o próprio tribunal e para reconhecer como praticado após a diplomação, afirmou Moraes em seu voto, né? Então está aí, desfeita essa manobra, esse placar unânime de 5-0 foi obtido no plantão virtual da primeira turma e livrou o país dessa molecagem da Câmara dos Deputados, né? Que cada dia que passa está mais assanhada para tentar liberar os bolsonaristas da refrega, né? De ter que pagar pelos crimes que efetivamente cometeram, né? Vamos passar agora, eu vou ficar aqui alternando as notícias do noticiário brasileiro, porque eu quero ver se a gente tem uma visão bem panorâmica do que vai acontecer essa semana, tá bom? E nós temos uma notícia na Folha de São Paulo, fez uma conta lá e chegou à conclusão de que o número de partidos encolheu 30% com fusões, incorporações e federações, que o Brasil está passando por um processo de concentração, né? Não é muito difícil que aconteça isso mesmo, porque, afinal de contas, ideologicamente, essas agremiações, elas não têm definição de nada, né? Note partidos como, por exemplo, os do Centrão, tem bolsonarista, tem lulista, tem gente de todo tipo lá. Isso acontece praticamente em todo o espectro, salvo no PL e, estou falando no canto da direita, né? Na seara da direita. Isso só não acontece no PL e no Partido Novo. E do lado esquerdo só não acontece no PSOL. Então o resto todo é uma mescla aí é um furacão de ideologias aí, todas elas orbitando em torno de um núcleo burocrático e das chances eleitorais proporcionadas por cada uma das corporações, né? Mas vamos ver aqui o que trata a Folha de São Paulo nessa redução. A matéria diz que as recém-anunciadas federação entre União Brasil e PP e fusão entre PSDB e Podemos impulsionam um movimento iniciado há alguns anos que resultou no corte de 30% no número de forças partidárias existentes.
O país alcançou 35 legendas distintas em 2015, conta que deveria baixar a 24 agremiações quando essas uniões fossem concretizadas. O enxugamento será mais acentuado no Congresso, que em 2019 tinha 30 siglas representadas, e agora haverá um encolhimento quase à metade, apenas 16 siglas lá, o que já é muito, né? A marcha em direção ao enxugamento da sopa de letrinhas partidária, diz o UOL, deve continuar nos próximos anos e é reflexo de 4 projetos aprovados pelo Congresso de 2015 a 2021. O primeiro de todos, em 2015, buscou dificultar a criação de partidos. Só naquele ano foram autorizados a funcionar pelo TSE 3 novas legendas, que foram Novo, Rede e PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira. A mini-reforma aprovada na ocasião exigiu que as legendas de informação conseguissem o apoio mínimo de eleitores. Hoje, pouco mais de 500 mil pessoas para criar um partido, né? Em até 2 anos. E antes não havia prazo previsto. Sendo que nenhum dos partidos poderia sendo que nenhum desses assinantes das moções de criação dos partidos poderiam ser filiados a partidos já existentes, sendo que antes isso era possível. Essas novas regras foram cruciais para barrar, por exemplo, a tentativa de criação da Aliança Brasil, aquele partido natimorto do Bolsonaro, né, o partido da bala, partido que o Bolsonaro e apoiadores tentaram colocar de pé e não conseguiram entre 2019 e 2022. Acabou sendo um fracasso a iniciativa parlamentar e mesmo com a força eleitoral da máquina bolsonarista e com o Bolsonaro no poder, não se conseguiu nada, né? As principais regras contra a excessiva pulverização do quadro partidário brasileiro vieram, porém, em 2017, quando o Congresso aprovou e promulgou a emenda constitucional número 97, medida que acabou com a possibilidade de coligação entre partidos para a eleição de deputados e vereadores, o que dificultou a eleição de representantes por partidos pequenos e por nanicos. Gente, tem uma informação aqui, uma informação recente. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro o show da Lady Gaga, né? E foi preso um grupo de pessoas. Uma dessas pessoas foi presa como um incitador que coordenava os trabalhos para colocação de bombas no show da Lady Gaga. Vocês acreditam que esse cara já está solto? Já saiu da cadeia, tá? Operação Fake Monster, para não usar. Operação Fake Monster, exatamente. Assim, no Brasil não tem problema você armar um atentado terrorista, né? Tentar atentar contra uma multidão do tamanho daquela que se aglomerava ali, né? No show da Lady Gaga. Mais de 2 milhões de pessoas, hein, Alex? Já pensou o tamanho? E eu preciso lembrar aqui, Alex, você não era nascido ainda, mas em 1981, sim, nós tivemos o último atentado terrorista da ditadura, que foi o atentado do Rio Centro. Foi o último de todos. Foi tão mal sucedido, porque 2 oficiais do Exército, né, um capitão e um sargento, se meteram num Fusca, que era de propriedade desse capitão, que chama Wilson Machado, terminou a vida como general, hein? E os caras foram colocar uma bomba em um show feito para comemorar o 1º de maio no Rio Centro, lá no Rio de Janeiro. Tinha milhares de pessoas lá. Ocorre que a bomba explodiu no colo do soldado, que acabou morrendo, e o capitão Wilson Machado também ficou muito machucado e nunca, jamais foi punido pelo ato de terrorista praticado pela ditadura. A derradeira ação terrorista de muitas centenas que foram praticadas com o objetivo de criar pânico e pavor no público que inocentemente assistiu um show, né, no Rio Centro, que reunia ali a elite da música popular brasileira. Então, é isso que acontece. E isso tem uma profunda relação com esse atentado no show da Lady Gaga. Embora não se possa identificar uma razão política, mas aí, olha, aí está toda a antipatia desses núcleos de reacionários, bolsonaristas e outros neonazistas com relação à música, né? E a grandes aglomerações de pessoas identificadas com gêneros que não são os deles, tá? Então fica aqui. Oi, fala, Alex. O pessoal do chat falou que o carro era um Puma, não um Fusca. Eu falei Fusca? Isso. Então tá bom, então a correção foi bem feita, porque era um Puma mesmo. Era um Puma. Desculpa aqui, a gente vai falando de improviso aqui, de vez em quando fala alguma bobagem, né? Ótima explicação. Obrigado, Alex. E obrigado ao pessoal do chat aqui que alertou. Olha, em compensação, o pensamento, né, que permeava essas ações continua muito vivo hoje em dia, né? Vocês podem ver isso aqui que está na manchete do Estadão. Olha só, o PP
quer que o Derrite, que é aquele sujeito que comanda a segurança pública aqui, um matador, confesso, uma pessoa que é um grande entusiasta do homicídio na ação policial, pois é esse homem que o PP escolheu para dar protagonismo até as eleições. Por quê? Porque querem botar a pauta de segurança pública em evidência para que em 2026 ele seja eleito senador, né? E aqui, olha, no intertítulo dessa matéria está escrito que o partido sugeriu ao Hugo Mota que o secretário do Tarcísio, o Derrite, conduza a discussão na Câmara sobre endurecimento do sistema de justiça criminal. O que será isso, hein? Endurecimento do sistema de justiça criminal. Será que é para instituir a pena de morte no Brasil? Endurecer mais do que já são duras as penas? Podia endurecer os miolos dessa gente para aprender que violência não se combate com violência, violência se combate com inteligência, né? E inteligência falta a essa gente truculenta que acha que é matar bandido num país que não tem pena de morte, que vai resolver o problema. Olha, se a violência policial, se a jagunçícia oficial, que já existe no Brasil, a larga, né? Tudo quanto é lugar do Brasil, a polícia é violenta. Não sei... Sei de polícias um pouco menos violentas, mas polícia civilizada, como tem na Inglaterra, na Noruega, como tem em parte dos Estados Unidos também, eu não vi, não conheço, tá? E o que essa gente quer? Essa gente quer matar. Essa gente quer matar, porque eles têm tesão pela morte, eles são fascinados pela morte, né? E é a essa gente que o PP quer dar protagonismo aqui, quer que esse troglodita do Derrite seja eleito senador lá em 2026. E a matéria diz que os progressistas querem dar estrutura e apoio político para que o secretário Guilherme Derrite se torne uma referência política no debate sobre a criminalidade no país. O diagnóstico do partido é que o tema superou saúde e educação como principal assunto da sociedade, cenário no qual Derrite teria condições de canalizar a aflição dos eleitores em votos e se eleger senador em 2026 com apoio de quem? Jair Bolsonaro e o seu filhote Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Derrite estava no PL e acertou o retorno ao PP. Filiação seria oficializada em evento nessa quinta-feira, 8, mas foi adiada para o próximo dia 22 para que o Tarcísio e os 49 deputados federais da sigla possam comparecer. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, óbvio, não podia faltar num regabofe como esse, né? E quem mais vai estar lá? Segurem as carteiras, Valdemar da Costa Neto, né? Valdemar da Costa Neto. E junto com ele, Gilberto Kassab, que esperto que é, não deve levar a carteira no evento. Presidentes do PL e do PSD, respectivamente, também foram convidados. Tudo nessa área que couber ao partido é ele que vai conduzir. O protagonismo total é dele, disse Ciro Nogueira, presidente do PP ao Estadão e patrocinador de algumas das piores causas em voga no país. Brincadeira, né? Gente, deixa eu dar um respiro aqui, até porque eu estou com a minha garganta doendo de tanto falar e você deve estar já de saco cheio de tanto ouvir só a minha voz. Mas é um respiro importante, porque eu quero dizer para vocês que esta semana, aqui no ICL, vai acontecer a aula magna de lançamento da nossa nova turma de pós-graduação. Estou convidando você para assistir essa aula magna, não precisa ser membro do ICL, não precisa ser apoiador, é de graça. E ao assistir essa aula, repito, gratuitamente, você nos ajuda a consolidar o projeto editorial do ICL, que você certamente considera importante, senão não estaria aqui a essa hora da manhã ouvindo as coisas que eu estou falando, né? Então faça a sua inscrição, consiga aqui o seu convite, o convite é de graça. Aqui, olha, icl.com.br, está aqui, despertaicl.com.br, vai lá, deixa seu e-mail, pega seu convite. E não deixe para fazer isso depois, faça agora, você vai esquecer e vai acabar perdendo essa aula, tá? O tema da aula magna é Por que as elites odeiam o povo brasileiro? De novo para você, despertaicl.com.br, tá? É isso que importa, a gente aumentar o tamanho do nosso campo de visão, porque a gente possa ter um approach mais crítico da realidade do país, que não está fácil de entender, mas o GECE explica tudo para vocês, tá bom? Olha, outra coisa que eu não posso encerrar o programa sem falar, né, da empreitada do Temer, aí estabelecendo, deixando para trás o bolsonarismo. O Temer, de repente, ele decidiu voltar ao jogo político, de repente ele aparece. Né, ele aparece. E agora irritou bastante os bolsonaristas, por quê? Porque se julgava que ele fosse um aliado incondicional do Bolsonaro. Mas o Temer é um velho político, é uma raposa que sente o cheiro do poder, tá?
E o que foi que o Temer disse? Eu não vou citar aqui a Gazeta do Povo, porque não é o caso, né, de dar notícia da Gazeta do Povo, que é um jornal absolutamente comprometido com o bolsonarismo. Mas eu vou dar aqui a informação para você. O que ele está falando, o Temer aí? O Temer está dizendo que deve se encontrar uma alternativa ao Bolsonaro, né? E quem seria a alternativa? Quando o Temer fala, gente, o Temer é um velho golpista, né? Ele está falando de algo que passa sempre pelo foco de visão dele, pela lente ideológica e pelo pragmatismo político dele. E aí começa a vir os desmentidos, porque o que a direita está falando é que o Temer quer ser candidato de novo, por isso ele está se colocando aí como um entrave na consolidação da plataforma bolsonarista, que aliás é uma plataforma absolutamente real, porque o cara está inelegível. Mas vamos ver aqui o que está dizendo a imprensa de direita, tá? O que está dizendo a imprensa de direita? Na Jovem Pan, Temer descarta a possibilidade de se candidatar à presidência em 2026. O ex-presidente declarou que durante seus 32 anos de vida pública ocupou praticamente todos os cargos, incluindo a presidência do Brasil, e por isso confessou que não possui mais disposição para tanto, o que obviamente não é verdade, né? Então temos de volta ao proscênio o senhor Michel Temer, né, fazendo aqui um jogo, dando entrevistas, essa coisa toda, querendo assumir o protagonismo para que ele, provavelmente ele, volte a colocar o seu nome entre aqueles que estão no jogo, o que, aliás, é uma miragem. Isso não vai acontecer. Afinal de contas, ele é o presidente mais impopular da história do Brasil e os reflexos das atitudes dele, deploráveis, aliás, estão aí contaminando as nossas instituições, todo o trabalhismo, né? O sindicalismo brasileiro, que praticamente ele botou a perder, enfim. Outro assunto, a indenização das vítimas desse escândalo pavoroso do INSS, né? Já existe agora uma definição sobre por onde começa a devolução do dinheiro roubado por essa quadrilha que se abrigava no governo desde os tempos de Bolsonaro e até semana retrasada, pleno governo do Lula. O Estadão está nos informando aqui que os pensionistas devem começar a ser ressarcidos da fraude no próximo pagamento e quem disse isso foi o vice-presidente da República, né? Primeiro, devolvem uma fração desse tamanhozinho, 289 milhões de reais. A Advocacia Geral da União bloqueou 2,5 bilhões das entidades e das empresas que fizeram depósito indevido. Agora, ordem de bloqueio não significa bloqueio efetivo, né? Porque se chega lá, manda bloquear a conta do cara, não tem nada na conta, já era. E não se espere que essas entidades fantasmas que operavam esse esquema golpista tenham guardado dinheiro na conta da pessoa jurídica, né? Afinal de contas, a eclosão do escândalo já tem quase um mês de idade e esse dinheiro provavelmente se perdeu para sempre. Mas a matéria diz o seguinte: os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social que tiveram descontos indevidos devem começar a ser ressarcidos já a partir do próximo pagamento, quando serão devolvidos 298 milhões, disse o vice-presidente Geraldo Alckmin ontem, domingo. Segundo ele, a Advocacia Geral da União pediu o bloqueio de 2,5 bilhões em dinheiro e bens das entidades e das empresas para ressarcir os aposentados e os pensionistas, que não autorizaram qualquer desconto, mas foram lesados. E, além disso, o vice-presidente voltou a dizer que o problema começou na gestão anterior e o governo atual tem atuado para devolver os valores descontados indevidamente e punir os envolvidos na fraude. Aqui só vai um reparo, o problema realmente começou lá para trás, teve uma belíssima ajuda da Câmara dos Deputados, que aumentou o tempo desses contratos aí, feitos à revelia do contratante, né, que no caso é o beneficiário das aposentadorias do INSS, mas perdurou durante o governo Lula. Isso é algo imperdoável, já caiu ministro, que ninguém consegue explicar como é que algo que já era conhecido há tanto tempo e notoriamente conhecido há pelo menos um ano, não gerou nenhuma consequência, né? E acabou, enfim, saindo só agora, muito atrasado, né? Com tanta gente lesada assim, fornecendo mais material para críticas da extrema-direita a respeito do governo Lula. Bom, são 7h59, vai dar 8 horas aqui, eu quero me despedir de vocês. Quero desejar uma boa semana para você, que você tenha dias maravilhosos nesse outono friozinho que está fazendo e que você não se esqueça, bota aqui na tela aqui, por favor, Alex, ó, não se esqueça da nossa aula inaugural aqui, da aula magna com o Gessé Souza e o Eduardo Moreira, daqui a 3 dias, às 8 horas da noite, na quinta-feira, tá? De graça, faça logo a sua inscrição.
Bom dia para vocês, até amanhã, gente. Boa semana para todo mundo. Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo.